Olá, meu querido vocacionado, minha querida vocacionada. Sejam bem-vindos a mais um encontro vocacional da Fraternidade São João Paulo II. Esse programa que nós temos, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Hoje eu estou aqui num lugar um pouquinho diferente, daquele que a gente gravou os primeiros vocacionais desse ano. Os primeiros eu gravei lá no convento, que eu falei para vocês que nós ganhamos, nós irmãos da Fraternidade, lá no Pico do Jaraguá. E hoje eu estou aqui no Santuário Mãe dos Aflitos, que na verdade é a casa onde eu moro, Só para vocês saberem, como eu falei nos últimos encontros, nós ganhamos um convento, então os irmãos, eles ficaram divididos em duas casas, e eu fiquei aqui no Santuário Mãe de Deus, por isso que os encontros vocacionais, eles vão acontecer aqui. E eu já queria pedir para você que tem o desejo de discernir a tua vocação, você que tem o desejo de saber qual é o chamado que Deus tem para a sua vida, já dá um like aqui nesse vídeo. Se você quiser também, comenta aí durante o programa. E também, por favor, compartilha esse link com aquelas pessoas que você sabe que precisam também discernir a sua vocação. Hoje, de maneira especial, como eu havia falado para vocês, durante esse ano nós vamos aí trabalhar as vocações através de um cronograma bíblico que eu fiz. Então, no primeiro encontro vocacional, nós falamos um pouquinho sobre a vocação de Adão e Eva. No segundo, nós falamos um pouquinho sobre a vocação de Noé. E hoje, de maneira especial, vamos falar sobre a vocação de Abraão, seguindo essa linha, seguindo este cronograma, que no final do programa eu vou passar para vocês os próximos temas que nós iremos ter aqui no programa. Então, mais uma coisa que eu preciso dizer para vocês. Hoje, quando eu preparava esse encontro, quando eu pensava nessa meditação, nessa pregação que eu vou fazer para vocês, me vinha muito no coração aquelas pessoas que ainda não sabem qual é a sua vocação. Eu sei que muitos de vocês que participam desse programa, que assistem, que fazem esse discernimento, já têm, digamos assim, já sentem um chamado, já sentem uma inclinação para alguma vocação, seja ela o matrimônio, seja ela a vida religiosa, o sacerdócio. Muitas pessoas que estão fazendo o discernimento vocacional já têm uma inclinação, já sabem, digamos assim, o caminho que pretendem seguir, aí, que pretendem fazer um discernimento para ter certeza, clareza do chamado de Deus. Mas existem aquelas pessoas que ainda não sabem qual é a sua vocação, que não receberam um chamado, eu posso dizer assim, ainda não receberam um chamado de Deus. Isso por diversos motivos, Talvez a pessoa ainda não está preparada, não chegou a hora, e por isso que hoje nós vamos falar de Abraão, Porque nós sabemos, Abraão foi um homem que foi chamado aí já com uma idade avançada, talvez num momento em que ele não esperava. Isso é muito importante, Acho que uma das grandes lições do nosso encontro hoje é justamente essa: Deus pode nos chamar a qualquer momento. Por isso eu quero te convidar nesse momento a fazer uma breve oração. Te convido aí, você que está na sua casa, onde quer que você esteja, no seu trabalho, a fechar um pouquinho os teus olhos, a abrir o teu coração e pedir para que Deus venha ao teu encontro nessa manhã, te dizer, te mostrar qual é a tua vocação, fazer um chamado para você, principalmente você que ainda não sabe qual é a tua vocação, você que ainda tem o desejo de ouvir a voz de Deus. Se coloque em oração nesse momento, se coloque na presença de Jesus, na presença de Deus, e peça para Ele, da mesma maneira como Ele falou com Abraão, da mesma maneira como Ele falou com Noé, com Adão, aquilo que Ele queria para a vida deles, Ele também nessa manhã pode vir falar ao nosso coração, pode vir nos mostrar qual é o nosso chamado, qual é a nossa vocação. Por isso, Senhor, nós nos colocamos na sua presença e te pedimos, venha ao nosso encontro. Vem, Senhor, falar aos nossos corações, Jesus. Vem falar, Senhor, aquilo que é a tua vontade para as nossas vidas. Nós estamos aqui hoje dispostos, Senhor, a ouvir a tua voz. Nós estamos aqui dispostos, Senhor, a fazer a tua vontade. Por isso, nos ajuda, Senhor, nesse processo de discernimento. Nos ajuda, Senhor, nesse processo de decisão que nós precisamos tomar, Senhor. De qualquer maneira, Jesus, nós já queremos te dizer que nós queremos dar o nosso sim a Ti. Seja qual for, Senhor, a vocação que o Senhor escolheu para nós, nós já queremos nos entregar a ela. Por isso, vem falar conosco. E tudo isso nós te pedimos, Senhor, por intercessão da Virgem Maria, rezando juntos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Como eu sempre falo, aqui no encontro vocacional, é muito importante, vocacionado, que
todas as vezes que você for participar do encontro, todas as vezes que você for assistir essa live, esse programa, que você tenha com você um caderno e uma caneta e a Bíblia, tá bom? Por quê? Para que você possa ir anotando as coisas que Deus vai falando com você, para que você possa ir anotando aquilo que Deus vai colocando no teu coração. Porque o discernimento vocacional ele não acontece só durante a pregação, ele não acontece só durante o programa, não. Ele precisa ser uma meditação para a nossa vida. Então, muitas vezes, durante a pregação, Deus vai colocar algo ali no teu coração que depois você vai precisar ruminar, depois você vai precisar pensar, você vai precisar meditar, para poder, de fato, amadurecer e aí sim tomar a decisão da tua vida. A vocação, muitas vezes, ela significa o sentido da nossa vida. A vocação, muitas vezes, ela significa, eu posso dizer, tudo aquilo que nós iremos viver, né, durante a nossa história com Deus. Então, por isso que é importante. Se Deus colocar uma palavra no teu coração, se algo te chamar a atenção, e é engraçado, né, porque às vezes eu faço esse programa e as pessoas vêm me falar: nossa, irmão, o senhor falou uma coisa que tocou meu coração. Eu falei: é mesmo? O que eu falei? E aí a pessoa comenta ali o que eu falei e eu nem lembro o que eu falei, essa é a verdade. Porque muitas vezes é Deus que coloca no nosso coração aquilo que nós devemos falar, né? Porque Ele sabe aquilo que você que está aí do outro lado precisa ouvir. Então, por isso é importante nós termos essa atenção. Às vezes a gente vai assistir uma pregação ou então até mesmo vai ler um livro ou a Bíblia e a gente se esquece de anotar aquilo que Deus coloca no nosso coração. A gente deixa passar batido. Isso é um erro muito grande, porque daí a gente acaba deixando, digamos assim, de beber da graça. Às vezes naquele momento aquilo nos chama atenção, uma palavra nos chama atenção, mas se a gente não anota, se a gente não medita, aquilo ali vai passar e muitas vezes a gente não vai aprender a lição que Deus tem para nos ensinar. Por isso, não deixe isso acontecer com você, tá bom? Sempre que você vier, se você tem esse desejo de discernir a tua vocação, traga a Bíblia, traga um caderno, traga a caneta e vá anotando ali tudo que Deus colocar para você, para que você possa meditar e, de fato, fazer um discernimento sincero, um discernimento maduro. Se a gente parar para pensar, eu nem comecei a pregação ainda, tá? Mas, às vezes, as pessoas me perguntam, por exemplo, para mim e para os irmãos, por que tantas pessoas entram para a vida religiosa, entram ali para a vida, para o seminário, posso dizer assim, e acabam saindo depois? Talvez um dos grandes problemas que nós vivemos dentro da nossa vocação é não fazer um discernimento maduro, é não fazer um discernimento correto. O que eu estou querendo dizer? Muitas pessoas elas acabam sendo tomadas pela emoção. Isso acontece muito aqui na Fraternidade São João Paulo II, ou seja, o rapaz ele vem aqui, ele se encontra com a nossa vida, né? Ele percebe aí a maneira como os irmãos eles vivem a vida religiosa e ele acaba se encantando, ou seja, ele se apaixona mesmo, né? Nossa, essa vida é a vida que eu quero viver, né? É uma vida de oração, é uma vida de penitência, é uma vida de ascese, é uma vida de pastoral. Eu quero viver essa vida. Mas ele não se questiona se de fato ele está pronto, ele está preparado para viver essa vida. E aí o que acontece? Ele acaba se entregando, ele acaba dando o seu sim, talvez no momento errado. Por quê? Porque nesse processo é importante se apaixonar sim pela vida religiosa de fato. Mas é importante também amadurecer ao ponto de entender que para viver essa vida eu vou precisar de sacrifício. Por que muitas pessoas acabam saindo, né? Tanto do seminário, da vida religiosa, posso dizer até da vida matrimonial. Porque talvez na emoção, tomados pela emoção, tomaram uma decisão mais cedo do que deveriam. O que eu estou querendo dizer? Mesmo na nossa vocação, nós precisamos respeitar alguns processos. Nós precisamos respeitar os nossos limites, principalmente. E isso acontece muitas vezes. Então, às vezes, a pessoa tomada de emoção vai lá, dá o seu sim, e aí começa a viver a vida e percebe que aquilo é demais para ela. Mas isso não era algo para ser vivido, para ser experimentado no discernimento vocacional? Sim. O próprio Evangelho nos diz, Jesus ele nos fala sobre aquele administrador que antes de construir um edifício, ele precisa avaliar os seus recursos e a partir dos resultados que ele tem ali, a partir dos números que ele tem dos seus recursos, entender se ele pode ou não construir aquele edifício. Se ele olhar para os seus recursos e entender, olha, eu não consigo construir uma casa, eu não consigo construir um edifício, é melhor que ele nem comece. Porque o próprio Jesus diz, o que vai acontecer com ele? Ele vai passar vergonha. Isso também acontece na nossa vocação. Nós, antes de tomarmos uma decisão, precisamos observar os nossos limites, precisamos observar a maturidade que nós temos
para dar um passo desses, para dar um passo espiritual. Porque senão, o que vai acontecer? A gente vai começar e não vai terminar. Isso é um erro muito grande. Por isso, esse processo de discernimento vocacional ele é fundamental. Nós precisamos enxergar, e é muito importante isso, porque não adianta a gente só olhar para a comunidade, não adianta a gente só olhar para o carisma. É necessário olhar para dentro de si também. É necessário enxergar, e muitas vezes, olha, eu já disse isso em outros encontros. Talvez você vai dizer assim, irmão, eu me sinto chamado, mas eu não me sinto preparado. De fato. Nem sempre a gente vai se sentir preparado diante do chamado de Deus. Por quê? Porque muitas vezes, diante desse chamado, nós nos sentimos pequenos. Acho que eu já falei isso em alguns encontros. Nós nos sentimos pequenos, porque o chamado de Deus ele é sempre grandioso para a nossa vida. Deus não nos chama a viver coisas pequenas, Ele nos chama a viver coisas grandes. Por isso nós nos sentimos pequenos, nós nos sentimos insuficientes. E aí o que nós precisamos observar? Eu também não posso só entregar a minha vida no momento em que eu me sentir 100% preparado. Eu preciso também confiar na graça de Deus, eu também preciso confiar na providência de Deus, que vem em meu auxílio, que me dá forças, que me coloca de pé para enfrentar os desafios que eu tenho. Se a gente parar para pensar na vocação de Moisés, por exemplo, a gente vai trabalhar ela também aqui nos encontros vocacionais. Você imagina Moisés, naquele momento em que eles estavam fugindo ali dos egípcios, né? Atrás dele havia o exército egípcio e na sua frente o mar. Imagina, você diante dessa situação. O que acontece ali? A providência de Deus ela vai ao encontro, entre aspas, da fraqueza de Moisés. A graça de Deus, por quê? Porque Moisés não era capaz de resolver aquela situação como homem. Como homem, ele não era capaz de abrir o mar. Como homem, ele não era capaz de enfrentar aquele exército. É Deus que vem em seu auxílio. Ou seja, se nós perguntássemos para Moisés naquele momento, olha, você se sente preparado para isso? O que ele nos responderia? Não. Com certeza. Que pessoa, né, iria responder, eu me sinto preparado? Eu estou preparado? Não, nenhuma pessoa, humanamente falando. É a graça de Deus que vem ao encontro da nossa natureza, que vem ao encontro da nossa fraqueza, digamos assim, dar suplemento para tudo aquilo que nos falta. Então, ao mesmo tempo que eu preciso fazer um discernimento correto, um discernimento maduro, eu também não posso esperar o momento em que eu vou me sentir 100% preparado para me entregar. Percebe que são dois opostos? Eu não posso também me entregar, digamos assim, sem fazer um discernimento correto, mas eu também não posso ficar esperando o tempo passar, ficar esperando amadurecer para poder entregar a minha vida. É necessário um meio termo, é necessário um equilíbrio aqui. Por isso, é importante nós fazermos um bom discernimento vocacional, principalmente baseado nessas histórias que nós temos na Bíblia, nessas histórias de vocação que nós temos na Bíblia. Por quê? Porque o mesmo Deus que chamou Abraão, o mesmo Deus que chamou Noé, o mesmo Deus que chamou Adão, o mesmo Deus que chamou Pedro, que chamou os apóstolos, é o Deus que também te chama. Por isso nós precisamos olhar para essas histórias, nós precisamos olhar para essas vocações, para esses chamados e a partir dele extrair lições. A partir dele aprender e entender como nós devemos viver o nosso chamado. E como eu dizia para vocês, acredito que o encontro de hoje, ele é principalmente destinado para aquelas pessoas que ainda não sentem um chamado de Deus. Existem pessoas que falam, irmão, eu não sei qual é a minha vocação, eu não me sinto chamado a alguma coisa. O encontro de hoje é destinado principalmente a essas pessoas, tá bom? E, como eu falei para vocês, hoje o tema do nosso encontro é a vocação de Abraão. Por isso, abra aí nas suas Sagradas Escrituras, lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Gênesis capítulo 12, versículo 1. E a palavra de Deus ela nos diz o seguinte: o Senhor disse a Abraão, deixa a tua terra, tua família e a casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrar. Farei de ti uma grande nação. Eu te abençoarei e exaltarei o teu nome. E tu serás uma fonte de bênçãos. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Palavra do Senhor, graças a Deus. Queridos, o que nós precisamos entender da vocação de Abraão? Em primeiro lugar, qual que é o contexto dessa passagem que nós acabamos de ler? Abraão, ele era um homem velho. Ele já era um homem, como a palavra de Deus nos diz, de idade avançada. Como eu dizia para vocês, esse encontro ele é destinado a pessoas que ainda não
ouviram o chamado de Deus. Por que eu estou falando principalmente a essas pessoas? Porque algumas pessoas, elas já até falam assim, eu já ouvi pessoas falando assim: irmão, acho que Deus não tem um chamado para mim. Acho que já passou o tempo. Nós não podemos pensar assim, pelo menos não é assim que a Bíblia nos ensina a pensar. Se a gente pegar o exemplo de Abraão, ele foi chamado com idade avançada. Ele já foi chamado, eu posso dizer assim, velho. Ou seja, ele era a pessoa que tinha tudo para dizer assim: Deus já não tem nada para mim, Deus não tem separado nada para mim, não tem uma promessa, Ele não tem um chamado, Ele não tem nada. Mas não é isso que nós vemos na Bíblia. Mesmo sendo de idade avançada, Deus tinha um projeto para ele. Mesmo sendo de idade avançada, Deus tinha um plano para a vida dele. Irmão, mas a vida dele já estava quase acabando. Não era mais fácil escolher um jovem, não era mais fácil escolher uma pessoa que ainda era vigorosa, uma pessoa que ainda tinha a vida inteira pela frente. Era. Pensando de maneira lógica, era mais fácil. Mas Deus escolhe aqueles que Ele quiser. É o evangelho de ontem, inclusive, né? O evangelho de sexta-feira. Ele desceu do monte e escolheu os que Ele quis. Deus escolhe a pessoa que Ele quiser, na idade que Ele quiser. Então, essa é a primeira lição que nós temos que aprender a partir da vocação de Abraão. Deus não tem um tempo para fazer o seu chamado. Deus não segue um sistema, Ele não segue um padrão para fazer o seu chamado. Ele chama a pessoa que Ele quiser, no momento em que Ele quiser. E olha, além disso, Ele realiza a sua obra. E mais do que isso, o que eu acho mais bonito na vida e na vocação de Abraão é o fato de Deus fazer um chamado a ele e dar uma promessa a ele. Olha, nessa passagem principalmente, o que nós vemos? O que Deus fala para Abraão? Olha, deixa a tua terra, a tua família e a casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrar. Deixa a tua terra, a tua família e a casa de teu pai. Que chamado é esse que Deus está fazendo para Abraão? Ao meu modo de ver, quando eu leio essa passagem, é como se Deus estivesse dizendo assim para Abraão: sai do seu comodismo. Sai da tua vida cômoda. Por quê? O que é a terra, né? Quando Deus fala aqui, olha, deixa a tua terra, é o lugar onde ele mora. É a casa onde ele mora, a casa onde ele está habituado a viver, a casa onde ele conhece tudo. Pensa você aí na tua casa, o teu bairro, a tua rua. Você não conhece? Você não sabe chegar na tua casa? Você não conhece o teu bairro? Por exemplo, se você precisar de um alimento, né? Sei lá, de manhã você toma café. Eu quero comprar pão. Você sabe onde é a padaria? Ah, faltou alguma coisa aqui em casa. Você sabe onde é o mercado? Se você precisar de ajuda, você está doente. Vamos supor que você está doente. Você sabe onde é o hospital? Se você precisar da ajuda da polícia, você sabe onde fica ali a polícia mais perto, digamos assim. Você conhece a sua terra, você sabe o lugar onde você mora. Isso, de certa maneira, gera um certo comodismo para você. Depois, Deus fala assim, olha, deixa a tua família. Queridos, quem são as pessoas que nós mais podemos confiar? Eu não sei você, né? Existem famílias aí muito conturbadas, eu não sei a tua família. Mas ao meu modo de ver, as pessoas que mais nós podemos confiar, as pessoas em que nós mais encontramos segurança, são os nossos familiares. São as pessoas que mais nos amam. No momento em que você mais precisa de ajuda, ou você recorre a um amigo, a um conhecido, ou você recorre aos teus familiares. Depois ele fala, sai da casa de teu pai. O que é essa casa de teu pai? É o lugar onde Abraão recebeu por herança, ou seja, aqui ele não está falando só da casa como edifício, da casa física. Mas ele está dizendo, olha, deixa toda a tua herança, tudo que você recebeu, tudo aquilo que você ganhou, com a morte do seu pai, tudo aquilo que você ganhou, deixa isso. Por quê? Porque a partir de agora, é como se Deus falasse para Abraão, a partir de agora, a tua segurança não serão mais essas questões materiais, ou seja, o lugar onde você mora, não serão mais as pessoas que você ama, a tua família, não é mais a herança que você recebeu dos teus pais. A partir de agora, a tua segurança sou eu. Vai para a terra que eu te mostrar. Eu fico pensando, imagina você. Imagina o que aconteceu com Abraão, acontecer com você. Você ouvir a voz de Deus, te pedindo para sair do lugar que você conhece, te pedindo para deixar a tua família, te pedindo para deixar as tuas riquezas, os teus bens materiais. Sai de todo esse ambiente
e vai para o lugar que eu te mandar que você não conhece. Imagina, eu fico pensando, às vezes é bonito a gente ler a Bíblia, né? Só que é importante nós nos colocarmos dentro dela também. Nos colocarmos no lugar dessas pessoas. Nos colocarmos no lugar de Abraão. Eu fico pensando, se isso acontecesse com você, por exemplo. Será que você não ia pensar, gente, acho que eu estou ficando louco? Ou então, sentir medo? Como que eu vou deixar todas essas coisas? Como que eu vou para um lugar que eu não conheço? É justamente isso. Esse é o movimento que Deus está querendo fazer com Abraão. Tirar todas as suas seguranças, tirar todo o seu comodismo. Para viver a nossa vocação, nós precisamos disso. Nós precisamos perder todo o nosso chão. Por quê? Porque quem vai ser o nosso sustento? O próprio Deus. O próprio Deus vai ser o nosso sustento. Ele vai ser a nossa segurança. A segurança da tua vocação é o próprio Deus. E aí vale esse questionamento. Será que no meu discernimento vocacional eu tenho permitido Deus realizar esse papel na minha vida? Eu tenho permitido Deus ser a minha segurança? Ou será que eu estou fazendo um discernimento vocacional ainda pensando em todas as questões que me dão, de certa maneira, esse comodismo? Se a gente parar para pensar nas vocações, sempre que Deus faz um chamado, sempre que Deus convida uma pessoa, Ele justamente faz isso. Ele pede para que a pessoa saia do seu ambiente. Ele pede para que a pessoa saia desse lugar em que ela convive para ir para outro. Vamos fazer uma associação aqui, por exemplo, o chamado de Pedro. Agora você vai deixar de ser pescador para se tornar pescador de homens. A partir de agora você será pescador de homens, ou seja, você vai sair da sua profissão, você vai sair do seu comodismo, do lugar onde você já, digamos assim, luta pelo seu pão diário. E a partir de agora você vai fazer o que eu te disser, no lugar em que eu te disser, porque eu vou providenciar tudo aquilo que você precisa. De certa maneira, todas as vezes que Deus faz um chamado, Ele nos convida a fazer esse movimento. E aí qual é o problema? Muitas pessoas elas sentem medo de dar esses passos. Você imagina, olha, Abraão ele foi escolhido para ser o pai do povo de Deus. Quem é o povo de Deus? É Israel. Como que esse povo começa? A partir de Abraão. Ele foi um homem escolhido para ser o pai do povo de Deus, do povo escolhido por Deus. Ou seja, a partir desse homem, Deus vai formar um povo. Que povo é esse? O povo de Israel. Olha o tamanho da missão de Abraão. Essa era a promessa que Deus tinha feito para ele. De ti sairá, né, uma grande multidão, um povo, né? O povo que eu escolhi. Olha o tamanho da missão de Abraão. Eu fico pensando se no momento em que Deus fez esse chamado para Abraão, ou seja, deixa a tua terra, se ele sentisse medo e não desse esse passo, o que iria acontecer? Se ele vivesse ali na sua realidade, se ele escolhesse viver na tua realidade. Porque o chamado de Deus, ele não é um chamado obrigatório. Quando Deus faz esse chamado para Abraão, é um convite. Olha, sai da sua terra. Eu te convido a deixar a tua terra. Porque, e se você fizer isso, eu farei de ti um grande povo. Eu te darei por herança uma grande posteridade. Ou seja, da mesma maneira que Deus faz o convite, Ele também dá a promessa. Existe uma promessa para o nosso chamado. Existe uma promessa para o convite que Deus nos faz. Ou seja, nós não podemos nos prender ao medo. E olha, o medo é normal sentir medo diante do chamado de Deus. Porque como eu falei, o chamado de Deus ele parece ser maior do que nós, maior do que os nossos limites, maior do que as nossas forças. É normal sentir medo. O que não é normal é ser paralisado por ele. É não tomar uma decisão porque nós sentimos medo. Tem até uma frase, né, que eu já ouvi de outros promotores vocacionais de outras comunidades, eles dizem assim, você está sentindo medo? Vem com medo mesmo, não tem problema. Entrega a tua vida com medo mesmo, não tem problema. E de fato é isso. Se a gente ficar esperando o dia em que nós não sentiremos medo para tomar uma decisão, é capaz da gente viver a vida inteira e não viver a nossa vocação. Isso não pode acontecer. Nós não podemos deixar o medo tomar conta do nosso coração. Abraão, talvez naquele momento ele sentiu medo.
mas ele deu o passo na fé. Porque eu tenho certeza que, olha, como Deus ganhou o coração de Abraão, se a gente parar para pensar? Abraão, ele era um homem velho que não tinha filhos. Provavelmente ele ou a mulher dele eram estéreis. Ou seja, eles não poderiam ter filhos. Como Deus ganha o coração de Abraão? Se você ouvir o meu chamado, se você ouvir aquilo que eu estou te pedindo e cumprir aquilo que eu estou te pedindo, eu vou te dar aquilo que o seu coração tanto deseja. No caso de Abraão, ele desejava ter filhos. E é essa promessa que Deus faz para ele. Se você sair da sua terra, farei de ti uma grande posteridade. Vou te dar uma grande posteridade, farei de ti um povo, né? O povo escolhido. Ou seja, diante do convite de Deus existe também uma promessa. Existe uma promessa para nós. Nós precisamos crer nisso. E o mais bonito na vida de Abraão, uma outra passagem que me toca bastante, é que muitas vezes na pressa de viver essa promessa que o Senhor nos faz, o que a gente acaba fazendo? Nós acabamos nos desviando um pouco do caminho. O que eu estou querendo dizer dentro da vida de Abraão? Abraão, com pressa, com ansiedade de viver, de ter filhos, o que acontece? Ele acaba tendo um filho com uma escrava, a escrava Agar. Um filho chamado Ismael. E Deus vira para ele e fala, não, olha, você até teve um filho, mas não é esse o filho que eu desejei para você. A tua posteridade ela vai acontecer através da tua mulher, de Sara, não de Agar. Abraão até tem um filho Ismael, esse filho inclusive ele é amparado, ele é expulso da casa de Abraão, né, pela sua mulher. Mas ele é amparado por Deus. E depois Abraão tem de fato o filho da promessa que se chama Isaque. Ou seja, na nossa caminhada, no nosso discernimento vocacional, isso também pode acontecer conosco. Na pressa de viver as promessas que Deus nos fez, nós podemos desviar o caminho também. Isso também não pode acontecer. E aqui nós retomamos ao chamado de Abraão. Por quê? Eu dizia para vocês que esse chamado que Deus fez para Abraão era um chamado de sair do seu comodismo. Quando Abraão ele tenta ter um filho através da tua vontade, através do teu querer, dos seus caminhos, o que acontece? Ele volta para esse caminho de comodismo. Ele fala, bom, como o meu filho ele não está chegando, eu estou esperando, o tempo está passando, e eu não estou vendo a promessa acontecer, o que eu vou fazer? Eu vou seguir o meu caminho, eu vou buscar a minha maneira de cumprir essa promessa. E aí Deus mostra para ele, olha, está errado. Está errado. O filho que eu te prometi vai chegar. A promessa que eu te fiz no dia que eu te chamei, ela vai acontecer. Isso não pode acontecer na nossa vocação, ou seja, com ansiedade de que a promessa de Deus aconteça na nossa vida. Eu vejo, por exemplo, como que eu vejo isso dentro da nossa vocação, né? Muitos meninos nos procuram, porque a nossa comunidade, ela é uma comunidade religiosa e sacerdotal. Então, quando os meninos eles vão nos procurar para fazer o discernimento vocacional, qual que é uma das primeiras perguntas que eles nos fazem? Irmão, quanto tempo demora para se tornar padre? Ou seja, nessa pergunta, nós já entendemos, e é natural que isso aconteça, né? Eu não estou querendo dizer que nós não podemos perguntar isso. Isso é natural. Mas nessa pergunta a gente já entende que existe essa mesma ansiedade de Abraão. Quanto tempo demora para eu me tornar padre? Quanto tempo demora para eu professar os votos perpétuos? Aí a gente tem que responder, existe um tempo mínimo, mas também vai depender de cada candidato, vai depender da maneira como você se adapta à formação. Então não tem como eu te dizer, olha, aqui na fraternidade em 10 anos é certeza que você vai se tornar padre. Não tem. Aqui na fraternidade é certeza que com 7 anos você vai ser um religioso professo perpétuo. Não tem como nós dizermos isso. Não tem por quê? Porque esse tempo ele é relativo. Ou seja, nessas perguntas nós também vemos essa ansiedade pelo cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Mas onde o nosso coração precisa estar preso? Na certeza de que nós não temos seguranças humanas, de que quando nós somos chamados por Deus, nós não devemos estar presos às seguranças humanas, mas devemos estar presos àquela que deve ser a nossa única segurança, que é aquele que nos chamou, aquele que nos fez esse convite
aquele que tem um plano para nós, independente da nossa idade, aquele que tem um projeto para a nossa vida, independente da nossa história, daquilo que você passou, dos pecados que você cometeu, daquilo que você fez. A nossa segurança precisa estar naquele que nos fez o chamado. Nós precisamos entender isso. Abraão talvez demorou um pouco para compreender. E olha só, Abraão, ele viu o seu filho Isaque, a promessa acontecer. Mas o que Deus tinha prometido para ele? Duas passagens que me tocam muito. Deus fala assim para Abraão: olha para as estrelas do céu, olha para os grãos de areia da praia. A tua posteridade vai ser maior do que as estrelas que estão no céu. A tua posteridade, ela vai ser maior do que os grãos de areia que estão na praia. Aí eu te pergunto, em vida, Abraão viu isso acontecer? Ele viu a sua posteridade ser tão numerosa quanto os grãos de areia da praia e quanto as estrelas do céu? Não, ele não viu. Mas a promessa se cumpriu. A promessa aconteceu. O que eu estou querendo dizer? Talvez você não veja a promessa se cumprir. Talvez você não testemunhe a promessa que Deus te fez. Isso não significa que ela não vai acontecer. Isso não significa que a promessa de Deus não vai se cumprir na sua vida. Pelo contrário. Hoje nós conseguimos olhar para a vida de Abraão. Hoje nós conseguimos olhar para o seu chamado e entender que Deus foi fiel. Que Deus foi fiel ao chamado que ele fez a Abraão. Que Deus foi fiel à promessa que ele fez a ele. Por isso nós devemos ter essa certeza. Deus nos chama a sair do nosso comodismo, para que ele seja a nossa única segurança. Para que ele seja o sustento da nossa vocação. O sustento do nosso chamado. E também para que as promessas de Deus, as promessas que Deus te faz nesse processo de discernimento vocacional, possam se cumprir também. Irmão José, qual é a promessa que Deus nos faz? Eu quero me recordar aqui do dia em que eu professei os votos perpétuos. Qual é a promessa que Deus me fez? Eu, irmão José, na minha vida, na minha vocação, qual é a promessa que Deus me fez? No dia dos meus votos perpétuos, depois que um religioso ele professa os votos perpétuos diante do bispo, o bispo diz o seguinte, depois que ele fez a promessa, né? Se cumprires com fidelidade aquilo que prometestes, alcançarás o reino dos céus. Essa é a promessa de Deus para nós. Essa promessa ela deve saciar o nosso coração. Se eu viver com sinceridade, o que são os votos? Né? Os votos de pobreza, castidade e obediência. O que são esses votos? São a minha vocação. Se eu viver com sinceridade aquilo que Deus me chamou, o que Ele está me prometendo? O reino dos céus. Existe prêmio maior do que esse? Existe promessa maior do que essa? Ir para o céu? Não existe. É nessa promessa que eu preciso me apegar. É nesse prêmio que eu preciso me apegar. Se eu não me engano, em Apocalipse, capítulo 13, Deus diz: aqueles que forem fiéis receberão a coroa da vitória. Aqueles que forem fiéis ao chamado que Deus faz. Esse é o desejo do meu coração. Ser fiel à minha vocação, ser fiel ao meu chamado. Esse é o desejo que eu tenho para você também. Que você possa discernir a sua vocação, que você possa ouvir o chamado de Deus, assim como Abraão, e ser fiel a Ele. Não ter medo. Não guardar seguranças para ti. Não guardar, né, como a gente costuma dizer, uma saída de emergência, um plano B na nossa vocação. Muitas pessoas entregam a sua vida já com um plano B. Já entregam a sua vida com uma saída de emergência. Por exemplo, vou falar um pouquinho da vida matrimonial aqui, né? Quantas pessoas não sobem no altar já com aquele sentimento guardado no coração: se não der certo eu me separo. Quantas pessoas entregam a sua vida para a vida religiosa? Vou fazer uma experiência, se não der certo, né? Aí eu saio, eu volto para a minha vida. Quer dizer, uma saída de emergência. Nós precisamos fazer como Abraão. Sair da nossa casa e ir para uma terra desconhecida, apenas confiando em Deus. E nesse caminho não pode existir esse questionamento, sabe? E se não der certo? Não. Se eu estou com Deus, Ele sabe o que é melhor para mim. Se eu estou com Deus, vai dar certo.
Se eu estou com Deus, Ele está me levando para um lugar que talvez, a olhos humanos, é pior do que o lugar que eu estou. Mas, através de uma perspectiva divina, é um lugar que vai me amadurecer, é um lugar que vai me preparar para o reino dos céus. Por isso, se for para entregar a tua vida, não entregue com esse plano B, não entregue com essa saída de emergência. Se entregue por inteiro. Sabe, Abraão, quando ele sai da sua terra e vai para uma terra desconhecida, ele vai como que às cegas. Por que às cegas? Vamos pensar agora num exemplo, né? Vamos pensar que Abraão fosse cego. Quem é que estava guiando ele? Para quem que ele deu a mão? Ele deu a mão para Deus. Ele deixou Deus guiar a sua vida. Deixou Deus guiar a sua história. Que nós possamos ser assim também. Dentro do nosso chamado, da nossa vocação. Que nós possamos nos entregar às cegas. Que nós possamos dar as nossas mãos para Deus. E deixar Ele guiar as nossas vidas. E aqui eu encerro a minha pregação. E eu queria dizer para vocês que hoje nós vamos ter um encontro vocacional um pouquinho diferente. Porque eu não vou encerrar o encontro aqui. Nós teremos também uma adoração. Jesus está exposto aqui no santuário. E nesse momento eu quero rezar por você e quero te convidar também a rezar. Pedindo para que Ele, Jesus, aquele que nos faz o chamado, possa falar aos nossos corações hoje. Por isso, nesse momento, vamos adorar o Senhor de todo o nosso coração e pedir para Ele. Vem fazer esse chamado a nós, Senhor. Vem mostrar qual é a nossa vocação. Vem, Senhor, nos guiar, assim como o Senhor fez com Abraão. Vem nos tirar da nossa zona de conforto. Graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Com todos os anjos e santos, graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, nesse momento, eu quero te apresentar todos os vocacionados, todas as vocacionadas que estão participando desse encontro vocacional, Senhor. Que estão assistindo esse encontro hoje. Quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa visitá-los. Que o Senhor possa tocar o coração de cada pessoa, Senhor, que ainda não ouviu o seu chamado, que ainda não encontrou a sua vocação. Senhor, nós sabemos que para cada um de nós o Senhor tem um plano, o Senhor tem um projeto. Não importa a idade, Senhor, não importa a história. Nós sabemos, Jesus, que o Senhor tem algo para cada um de nós. E eu quero te pedir, Senhor, vai ao encontro dessas pessoas e mostra para elas qual é a vocação que o Senhor deseja para elas. Qual é o chamado que o Senhor tem para cada uma delas, Senhor. Te peço, Jesus, assim como o Senhor fez com Abraão, mesmo em idade avançada, mesmo num momento em que ninguém esperava, nem mesmo ele, ser chamado por Deus, que o Senhor também possa ir ao encontro de cada vocacionado, de cada vocacionada. Possa mostrar e confirmar para eles a sua vocação. Senhor, se a vocação deles for para ser um irmão da fraternidade, para ser um leigo da fraternidade, para entrar num seminário, Jesus, para conceber a vida matrimonial, eu te peço nessa manhã, vem confirmar em nossos corações, Senhor, esse chamado que o Senhor tem para nós. Nós desejamos, Senhor, desejamos ser fiéis à Tua palavra. Nós desejamos, Senhor, estar contigo, viver aquilo que o Senhor tem para nós. Coloca agora, vocacionado, diante de Jesus, o teu coração, a tua vida. Diga para Ele, Senhor, eu te apresento a minha vida, eu te apresento, Senhor, o meu coração, eu estou aqui. Vem me chamar, Senhor, vem me convidar. Nós estamos aqui dispostos, Senhor, a viver aquilo que o Senhor tem para nós. Nós estamos aqui, Senhor, dispostos a dar o nosso sim, a deixar a nossa terra, a deixar o nosso comodismo, Senhor, a deixar a nossa família, a deixar a nossa herança, Senhor, os nossos bens materiais, a nossa segurança. Eu quero deixar, Senhor, as minhas seguranças, as seguranças que eu crio para mim, na certeza de que a única segurança que eu devo ter é o Senhor, aquele que me sustenta, aquele que me guia, aquele que me orienta, aquele que sabe o que é melhor para mim. Jesus, eu te peço agora, toca o coração de cada vocacionado. Confirma, Senhor, a sua vocação.
Dá coragem, Senhor, dá vigor, dá fortaleza a cada um deles, para que eles não possam, Senhor, atrasar esse chamado, pelo contrário, para que eles possam entregar, Senhor, e dar o sim a Ti, Senhor, para viver a sua vocação, a vocação que o Senhor separou para nós. Eu Te agradeço, Jesus, por cada pessoa que está aqui acompanhando esse programa, por cada pessoa, Senhor, que tem o desejo de discernir a sua vocação, tem o desejo, Senhor, de viver aquilo que o Senhor tem para eles. Eu Te agradeço, Senhor. Nos auxilia, Senhor, na nossa fraqueza, na nossa pequenez, na nossa dificuldade. Quantas vezes nós não nos sentimos pequenos diante do chamado de Deus? Quantas vezes o medo não toma o nosso coração? Nós precisamos da Sua ajuda, Senhor, para viver a nossa vocação. Nós precisamos da Sua ajuda para viver esse chamado que o Senhor tem para nós. Venha ao nosso encontro. Nós queremos confiar em Ti, Senhor. Nós queremos viver essas promessas que o Senhor tem para nós, assim como Abraão viveu. Assim como Abraão experimentou, Senhor, a Sua misericórdia, o Seu amor. Assim como ele ouviu o Seu chamado, nós também queremos ouvir, Senhor. Nós também queremos experimentar. Venha ao nosso encontro, Senhor. Nós somos todos Teus, Senhor. Todos Teus. Venha ao nosso encontro nessa manhã. Vem nos abençoar, Senhor. Vem nos livrar de todas as coisas que nos afastam, Senhor, do caminho que o Senhor preparou para nós. Quantos vocacionados eu já encontrei que infelizmente decidiram dar o seu sim ao pecado, decidiram dar o seu sim ao mundo, às suas seguranças, e não deram o seu sim a Deus. Que tristeza, Senhor, é ver uma pessoa que se sente chamado, mas não tem coragem. Não tem a coragem de Te seguir. Não tem a coragem, Senhor, de viver a sua vocação. Vai ao encontro, Senhor, de cada vocacionado. E que o Teu chamado, Senhor, seja irresistível. Nesta manhã, que o Teu chamado seja irresistível, como o profeta Jeremias disse. Seduziste-me, Senhor. Que o Teu chamado possa nos seduzir essa manhã. Que nós não sejamos capazes, Senhor, de Te dizer não. Diante desse convite, diante desse chamado. Seduzidos, apaixonados. Que nós possamos nos entregar verdadeiramente a Ti. Diante das nossas limitações, diante das nossas fraquezas, Senhor. Que nada impeça a nossa entrega. Porque nós sabemos, Senhor, esse é o sentido da nossa vida. Esse é o sentido da nossa existência. O chamado que o Senhor tem para nós é o sentido da nossa existência, Senhor. A minha vocação é o sentido da minha existência, Senhor. É a maneira como eu Te adoro. É a maneira como eu sirvo ao Senhor. É a maneira que eu me encontro. É a maneira que eu sou feliz, Jesus. É vivendo o Teu chamado para mim. Obrigado, Senhor. Eu já Te agradeço por cada pessoa que nos acompanhou. Por cada pessoa que está aqui conosco, Te adorando. E Te peço que eles não tenham medo de se entregar. Mas que eles possam, diante do Teu chamado, dizer sim. E viver as Tuas promessas. Obrigado, Jesus. Seja louvado. Seja engrandecido. Nós queremos, Senhor. Queremos viver para Ti. Sem segurança. Sem saída de emergência. Sem um plano B. Queremos que o Senhor seja a nossa segurança. Queremos que o Senhor seja o nosso sustento. Obrigado, Jesus, por esse encontro. Obrigado por cada vocacionado. Que com a nossa vida nós possamos adorar o Senhor. Louvá-lo e glorificá-lo através das nossas vocações. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.
graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Com todos os anjos e santos, graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Então, nós já vamos encerrando, né, o nosso encontro vocacional. Como eu falei para vocês nos encontros anteriores, esse ano nós temos o projeto de fazer um encontro bíblico. Então, nós já fizemos o encontro de Adão, fizemos o encontro de Noé, hoje nós fizemos o encontro de Abraão, e na próxima semana nós vamos parar um pouquinho o cronograma bíblico, porque nós vamos fazer um encontro especial sobre São João Bosco, tá? Por que a gente vai parar e vai falar sobre São João Bosco? São João Bosco nem está na Bíblia, né? Se a gente parar para pensar. Porque São João Bosco é um baluarte da fraternidade. E dia 31 de janeiro, dia de São João Bosco. Então, nós vamos separar um encontro vocacional só para São João Bosco, assim como para os outros baluartes. Então, sempre que tiver um baluarte ao longo do ano, nós vamos parar esse cronograma bíblico para falar um pouquinho sobre a vida dele, tá bom? Então, na semana que vem, se a Visine puder colocar na tela aí o calendário, na semana que vem, então, dia 30, aliás, não é dia 31, eu não lembro agora o dia. Dia 31 é o dia de São João Bosco. Se eu não me engano é 28, dia 28, nós vamos fazer esse encontro baseado aí na vocação de São João Bosco. E no mês que vem, no mês de fevereiro, como vai estar aí na tela para vocês, nós vamos trabalhar as vocações de Isaac, de Jacó, de José do Egito e de Moisés, tá bom? Então, eu conto com a tua participação. Esse é o nosso cronograma, né? Claro, depois eu vou colocando o dos outros meses também. Só estou apresentando os próximos temas para vocês poderem participar. Lembrando que o nosso encontro vocacional, ele acontece todos os sábados, às 9h da manhã, e eu conto com a tua presença para fazer esse discernimento vocacional. Lembrando que esse programa ele não é destinado apenas para aqueles que querem seguir a vida religiosa, querem viver a vida religiosa, mas também para aqueles que querem ser leigos consagrados da fraternidade e para você que quer, de certa maneira, discernir a sua vocação, tá bom? Muito obrigado pela sua participação, que Deus te abençoe e até a semana que vem. Fica com Deus.